Esta homenagem justa que hoje fazemos ao professor Ribamar, denominando a nossa biblioteca de Biblioteca Ribamar da Silva, é uma forma de mantê-lo vivo entre nós. E vivo no seu espaço preferido, a biblioteca, entre poetas, poetisas, escritores, entre livros. Ribamar era uma festa, alegria só. Como se diz popularmente, para ele não tinha tempo ruim. Era único e transferível como professor, como colega de trabalho, como amigo. A forma, como a gente diz também popularmente, foi usada uma vez, jogada fora. Não se faz mais um Riba outra vez. Na história da UNED foi uma presença muito forte, sempre participando, ora sereno, tranquilo, ora agitado quando se fazia necessário. Lembro-me que a última vez que estive com Riba dentro desta escola, assim aconteceu. Ia para a sala dos professores e me encontrei com ele descendo essa rampa que vai para o pátio. Ele me falou: Fátima, gostei muito das faixas da cidade, aquelas faixas que nós colocamos em relação ao vestibular. E me falou: estou à sua disposição, se precisar de mim, é só me chamar. Na verdade, hoje eu interpreto como aquele dia, sendo o dia em que ele estava se despedindo, provavelmente, da escola. Ribamar, que a sua luz, o seu brilho, como você costumava falar, clareie os nossos caminhos de todos aqueles que fazem a UNED, socializando entre nós a imparcialidade, a ética, a sabedoria e o respeito. Você, Riba, com certeza continua vivo entre nós, e não é só uma fotografia ou uma placa com um nome em homenagem a você. Com certeza você vai continuar vivo entre nós para sempre, do nosso lado esquerdo do filme. Bom, dando continuidade a essa homenagem, nós vamos descerrar a placa, e nós convidamos a Dona Perculina para fazer isso também, e uma irmã de Riba, uma das irmãs, para descerrar a placa, e depois a gente vai para dentro da biblioteca, onde terão direito à fala o professor Rocelino e Dimas, né? Também Pereira como gerente do ensino médio. Então, nós vamos para encerrar Biblioteca Professor Ribamar da Silva. Ao professor Ribamar da Silva, nossa homenagem e gratidão pelo serviço prestado a esta UNED no desempenho de suas funções. Saudades eternas, Cajazeiras, 11 de maio de 2004, a direção. E uma frase dele que gostava de dizer: se você não puder ser uma estrela, seja pelo menos um vagalume, mas nunca deixe de brilhar. Então vamos para dentro da biblioteca. Estamos hoje aqui num momento difícil, um momento que não dá, às vezes, até para tentar administrar essa emoção, a gente tem, às vezes, que deixar a emoção fluir, porque é um momento delicado, porque vem à tona muita coisa. Vem à tona aqueles momentos que a gente entrava aqui na biblioteca e encontrava a Ribamar naquela sala ali. E na nossa cabeça, ele vem passar muito tempo entre nós, convivendo conosco. E na nossa cabeça, eu quero deixar claro também, ele vai ficar um bom tempo entre nós. Eu quero, na verdade, me solidarizo com a família. Quero parabenizar a direção pela iniciativa da homenagem que foi prestada ao professor Ribamar, uma homenagem por demais justa, mas mesmo que ele não tivesse sido homenageado, que eu continuo considerando a grande homenagem que foi feita, ele na verdade estaria conosco aqui, independente de estar o nome na placa ou não. E é um momento difícil de falar sobre vida, sobre morte. Eu me perguntava o que devo dizer, né? O que devo dizer num momento desse. Hoje de manhã em casa, quando eu meditava o que eu poderia falar, eu me lembrava de uma passagem no Evangelho que Jesus falava justamente sobre isso. Eu trouxe o Novo Testamento e vem falar isso. Ele dizia assim, Evangelho de Lucas: a vida de qualquer um não consiste na abundância do que ele possui.
Analisando o contexto que Jesus Cristo dizia isso, era um contexto parecido um pouco com esse. Claro que em uma circunstância totalmente diferente. Jesus era abordado por dois irmãos, onde diziam: Senhor, interceda para que aquele irmão divida a herança conosco. Aí Jesus dava essa declaração histórica: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aí eu tiro disso uma reflexão para a gente: o que é a vida? Em que consiste na verdade a vida? Tenho um grande respeito por quem na verdade é ateu, entendo perfeitamente. Agora me consideraria um alface se eu imaginasse que morreu, acabou-se. Na verdade, me sentiria muito mal se soubesse que não há uma força muito superior a todos nós e não permite sequer que uma folha caia de sua árvore sem a sua autorização. Então não dá, nesse mundo tão conturbado, nesse mundo tão louco, na verdade abrir mão dessa fé que nós temos, dessa consciência de que Deus não apenas existe, mas além de existir, é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus que está presente nos nossos corações. É um Deus que vem colocar, na verdade, a ciência em parafuso e vem colocar muita coisa em questionamento, quando algumas coisas são difíceis de entender. Eu me lembro bem uma vez, um aluno perguntava: o que é fé? Né? O que é a vida? O que é a morte? Por que nós estamos aqui? São grandes perguntas que nos levam a grandes respostas. Pediram que eu falasse 5, 10 minutos, não dava tempo para dissertar sobre tanta coisa. Mas eu quero tocar num ponto: o que é fé? Quando a minha aluna perguntava o que é isso, eu dizia: fé, segundo um autor que eu vi uma vez, é você às vezes estar na beira de um abismo muito grande e ter que pular desse abismo sabendo que Deus está lá embaixo com os braços estendidos para lhe amparar. Só pula se você tiver fé. Então fé é esse alicerce que a gente precisa ter no momento da dificuldade e a gente precisa ter no momento da mudança. Por quê? Não sendo assim, nós vamos ter medo da morte, nós não vamos saber usufruir a vida. Nesse mesmo Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 1, Jesus já dizia que o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo habitou entre nós, o verbo se fez carne. No princípio só existia Deus. Deus, quando resolveu criar a humanidade, quis criar a humanidade para demonstrar o seu amor. No livro de Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Eu quero que a gente reflita na manhã de hoje em duas coisas. Que, semelhantemente ao que Jesus dizia naquele momento, a vida não consiste naquilo que nós possuímos. A gente vive num mundo que imagina-se o contrário, onde conjuga-se muito o verbo ter e conjuga-se pouco o verbo ser. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho amigos, eu tenho um plano de saúde, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Nós não temos, nós somos. Quando Jesus parava de falar isso, ele falava de um homem que vendeu tudo quanto tinha, abasteceu os celeiros e disse: alma, come, bebe e folga, porque o que tens acumulado dá para muitos anos. Aí Jesus concluiu dizendo assim: louco, esta noite te pedirão a alma, e o que tens acumulado, para quem vai ficar? A gente imagina que não. Não é fácil lidar com a morte. E não é fácil lidar com a morte porque Deus nos deu o prazer de viver. E Deus nos deu o prazer de viver mostrando que é bom, que é salutar. Eu lembro de uma ilustração uma vez, eu assisti a Jô Soares, de um judeu que dizia que o que era a definição de paraíso e de inferno para alguns. E ele dizia: bem, na verdade o inferno para essa pessoa seria um lugar que tinha um banquete maravilhoso, com todas as comidas maravilhosas que ele pudesse usufruir, só que tinha um detalhe: o braço dele era voltado para trás. Aí sempre que ele pegava alguma coisa, não conseguia trazer a boca. Aí para mim isso era o inferno. Estava tudo à minha disposição, mas eu não podia usufruir. Aí dizia o que era o paraíso. Mas o paraíso é esse mesmo lugar, com as mesmas pessoas voltadas com o braço para trás. Mas eu pego aqui na mesa e alimento alguém. Alguém pega e me alimenta. Foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para gostar de viver, para amar o próximo, para sentir bem e para gostar de conjugar o verbo ser. Eu não tenho amigos, eu sou amigo. Na verdade, nós somos amigos. Quando a gente começa a se policiar em relação a isso,
Aí nós vamos ver a vida sobre um outro ângulo. Aí nós vamos ver que, na verdade, muita coisa que hoje a gente vai dar valor, quando a gente começa a pensar sobre vida, sobre morte, sobre Deus, a gente vai ver que algumas coisas não têm tanto valor assim. E que, infelizmente, no momento que a gente está falando sobre morte, é que vem à mente o abraço que eu não dei aqui para as conversas que eu não tive, os momentos que nós não tivemos, e que hoje só vem à tona porque Ele não está conosco aqui. Só que isso serve de lição para nós, que nós estamos aqui. Então aquele abraço que eu adiei, eu devo repensar e devo dar logo. Aquele amor e aquele carinho que eu estava, na verdade, tentando deixar enrustido, eu devo deixar fluir, porque Deus me criou para amar, Deus me criou para gostar da vida. Eu finalizo com o seguinte posicionamento: nós tememos a Deus, buscamos a Deus, lemos a Bíblia, não é para ter uma vida eterna na presença do Senhor. Isso para mim é chantagem espiritual. Deus não está negociando conosco para que a gente tenha comunhão com Ele aqui para herdar o paraíso. Deus está nos dizendo que nós precisamos ter comunhão com Ele aqui para gostar de viver, para sentir prazer em viver e refletir muito naquilo que a gente vem fazendo, se faz com que Ele esteja presente entre nós. E uma coisa eu tenho certeza: respeito muito quem não acredita nesse funcionamento, mas está fazendo uma falta tremenda na sua vida não acreditar nisso tudo. Existe um vazio dentro do homem que só Deus preenche. Não existe bens, não existe conhecimento, não existe amizade, nada vai ocupar esse espaço. Então, infelizmente, a gente precisa destacar isso no momento de morte, no momento de perda. Mas também serve de reflexão para nós. Nós vamos continuar. Deus vai nos dar força e sobriedade para continuar. Agora, continuar sempre pensando nisso. No Evangelho de Mateus, Jesus dizia: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. É o que o homem mais precisa nos dias de hoje. Faz 2000 anos que isso foi dito. Maio de 2004. O homem precisa de descanso para a alma. E só Jesus pode proporcionar esse descanso. Nós nos solidarizamos com os familiares. Reconhecemos que é por demais justa a homenagem que na verdade, proporcionada ao professor Ribamar. E é salutar a gente entrar na biblioteca e lembrar dele mais uma vez. Que agora é a biblioteca do professor Ribamar. Que na verdade, para a família, para nós que estamos aqui, isso sirva de uma reflexão para às vezes nós devemos estar como educadores sempre nos questionando. E também nós devemos questionar a nossa espiritualidade, pensar como é que nós estamos com Deus, porque não está no nosso alcance. É duro dizer isso, mas quem jamais imaginava que hoje a gente estaria falando de Ribamar e ele não estava mais conosco. É duro a gente dizer isso, porque a morte está presente no nosso dia a dia. Mas Jesus também dizia: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Existe toda uma eternidade que pode ser na presença do Senhor ou na ausência do Senhor. Pensemos nisso, reflitamos nisso, e com certeza, não é da morte que eu estou falando, é da vida. Nós vamos ter uma vida diferente. Nós vamos ter uma vida onde é prazeroso viver. Uma vida onde, na verdade, Deus vai nos dar esse prazer e conseguir usufruir. E são poucos hoje que, na verdade, tentam buscar esse caminho. Por quê? Porque é um caminho de renúncia. É mais fácil eu pensar todo aquele banquete e me abastecer. Mas quando eu pensar em, na verdade, solucionar o problema de alguém, eu estou solucionando o meu. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar pelos familiares. Pedimos que, na verdade, Deus continue a nos dar de sua graça, de sua misericórdia. E continue, na verdade, a nos dar reflexão sempre da dúvida, na angústia, na dificuldade. Leiamos a Bíblia. Busquemos com a palavra do Senhor. Não lembro, Marcos, qual era o filósofo, mas eu lembro bem de Billy Graham, que ele dizia, chegou alguém para ele assim: por que você está, na verdade, lendo a Bíblia? Deus morreu. Tem uma linha filosófica que trabalha por aí. Aí Billy Graham, um sábio pastor, assim: mas morreu como? Hoje de manhã eu falei com ele. Né? Então que a gente possa estar sempre buscando esse Deus que vai estar sempre falando conosco. Ele falando conosco para a gente vai encontrar as respostas que a gente precisa. E são muitas as respostas que nós estamos sempre precisando. Que o Senhor nos abençoe. Faz presente, nós não temos a coragem necessária para frente, né? E para encerrar a solenidade, a gerente Vida Pereira, que é o gerente do ensino médio. Fala um texto de instituição, ele me deixou prematuramente, que jamais se apagará de nossa memória. O
certo poeta pronunciou a seguinte frase: recordar é viver o já vivido. Com certeza, quem de hora em diante adentrar a esta biblioteca apreciará o quão significativo foi para a nossa instituição o trabalho do professor Ribamar. Tenho certeza que do alto, lá onde ele se encontra, estará extremamente regozijado com essa pequena homenagem. Muito obrigado. Que abre espaço para alguém mais que queira se manifestar. Se chama Biblioteca Professor Ribamar da Silva. Isso para a gente tem importância muito grande. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Agradeço também a presença dos familiares. Nos colocamos à disposição de todos.